Em personagem da Bíblia de A a Z, hoje nós chegamos ao nosso quarto episódio. No entanto, o maior teste de fé que Abraão enfrentou ainda estava para acontecer. Deus ordenou que ele oferecesse Isaque em sacrifício. Segundo Champlin, nessa época, Isaque tinha aproximadamente 20 anos de idade. Esse foi um teste de fé não apenas para Abraão, mas também para Isaque, que já era um jovem forte e podia facilmente se livrar de Abraão, seu pai, que já tinha mais de 120 anos de idade. Porém, Isaque também estava disposto a aceitar a vontade de Deus. Isaque constantemente ofertava e sacrificava a Deus com seu pai. A prova disso é que ele sabia muito bem que naquele dia, entre os elementos básicos de um holocausto, estava faltando o cordeiro. Ao interrogar ao seu pai sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, Abraão sabiamente lhe disse: "O Senhor proverá." O escrito aos Hebreus afirma que Abraão confiava que até dos mortos Deus, se quisesse, poderia ressuscitar Isaque. Hebreus capítulo 11, versículo 18. Sem dúvidas, essa foi uma das decisões mais difíceis que Abraão tomou em toda a sua vida. Deus havia dito que era através de Isaque que a sua aliança se concretizaria. Aparentemente, matar Isaque significava matar a promessa. Naquele tempo, Isaque havia se tornado o núcleo principal de todas as esperanças de Abraão. Isso explica a importância do pedido do oferecimento de Isaque em sacrifício. O dilema que Abraão experimentou era que a promessa de Deus não poderia se cumprir se Isaque morresse. No entanto, Deus estava pedindo Isaque a Abraão para que ele entendesse que o conceito da promessa não era Isaque, mas era Deus. Quando Abraão estava prestes a cravar o cutelo sobre Isaque, o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: "Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho." Gênesis capítulo 22, versículo 11 ao 12. O escritor aos Hebreus, no entanto, menciona que Abraão ofereceu a Isaque, Hebreus 11, versículo 17. De fato, para Deus, Isaque foi oferecido, pois Deus valoriza mais a intenção do que a ação. A ação pode não ter sido a morte de Isaque em sacrifício, mas a intenção, em obediência à voz de Deus, foi de entrega completa. O sacrifício de Isaque foi aceito sem ele ter sido sacrificado. Algum tempo depois, Sara faleceu, na idade de 127 anos, em Kiriat Arba, que é Hebron, território de Canaã, Gênesis capítulo 23, versículo 1. Foi enterrada na caverna do campo de Macpela. O local na região de Hebron tornou-se a partir daquele momento o lugar de sepultamento da família. Era costume das famílias daquele tempo levar os seus mortos de volta para casa, a fim de sepultá-los em suas terras. Até alguns patriarcas fizeram isso. Gênesis capítulo 50, versículo 4 e 20 ao 5. Porém, Sara não foi conduzida
para Ur ou para Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Mas foi sepultada em Canaã. O túmulo da família de Abraão em Canaã era uma declaração muda e poderosa. Essa terra é nossa, essa terra é nosso lar, conforme o Senhor prometeu. 3 anos depois da morte de Sara, sendo já Abraão velho e adiantado em dias, arranjou um casamento para Isaque, que na época tinha 40 anos. Ele escolheu um servo, seu servo Eliezer, para escolher uma mulher em meio à sua parentela, os descendentes de seu irmão Naor. Gênesis capítulo 24. Isso manteria a integridade da linhagem familiar, evitando a possibilidade de Isaque se casar com uma cananeia. Esse arranjo para escolher a esposa de Isaque também fez com que o rapaz permanecesse na terra prometida e não fosse exposto às influências pagãs para encontrar sua noiva. Com isso, até mesmo em sua morte, Abraão tomou medidas para proteger os 2 maiores aspectos da sua aliança com Deus, a sua terra e a sua descendência. Algum tempo depois, Abraão casou-se com Quetura, que lhe deu 6 filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis capítulo 25, versículo 1 ao 6. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32 e o 33. Os midianitas são descendência de Midian, o 4º filho de Abraão com Quetura. Mas apenas Isaque teve direito à herança de Abraão, como dizem as Escrituras. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Gênesis capítulo 25, versículo 5. Por fim, os midianitas tornaram-se inimigos dos israelitas, embora tenha sido por intermédio deles que Moisés aprendeu sobre a fé que fora revelada a Abraão. Os dias de Abraão foram 175 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 7. O que significa que ele andou com Deus durante 1 século. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abraão começou a andar com Deus e percorreu o caminho completo. Apesar de seus erros ocasionais, Abraão realizou a vontade de Deus e por ele foi usado para abençoar todo o mundo. Abraão foi sepultado pelos seus 2 primeiros filhos, Ismael e Isaque. Gênesis capítulo 25, versículo 9. Ao lado de Sara, na caverna de Macpela. Para os judeus, a história de Abraão é de importância nacional, pois marca a tradição para o início de sua existência como povo e o seu direito à divina terra de Israel. Íntegra. No começo da peregrinação de Abraão, Deus lhe disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Mais tarde disse: eu te darei. Gênesis capítulo 13, versículo 15 ao 17. Então, sua palavra a Abraão foi: a tua descendência darei essa terra. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, e em Tiago, capítulo 2, versículo 23, Abraão é chamado de amigo de Deus. A universalidade desse título para o pai da nação hebraica está refletida no nome da mesquita construída em sua honra em Hebrom. Isso é Al-Khalil, o amigo. Segundo a tradição, esta mesquita está construída exatamente sobre o local em que estão enterrados Abraão e sua família no campo de Macpela. Em Gênesis capítulo 23, versículo 19,
a Bíblia afirma que eles foram realmente sepultados em Hebrom. Meus amigos, espero que tenham gostado. Estamos iniciando a nossa primeira série, Personagem da Bíblia de A a Z. E hoje nós finalizamos com Abraão e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Shalom, graça e paz.